Good morning or good afternoon, people. Today, here's the teacher Fred again, and today we will start the new PET Volume 7, right? And we will learn about an important character of American history, right? Vale lembrar que essa teleaula é baseada no material do PET, né? Que é a teleaula do PET volume 7, de língua inglesa, a quarta semana. Vale lembrar também que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para o seu responsável como mais uma opção de acesso para ele, para que assim ele faça chegar essa teleaula até vocês. O objetivo dessa teleaula, como eu sempre falo, é auxiliar vocês na resolução do material. Portanto, é importante que você esteja com o material impresso em mãos para melhor acompanhar a teleaula, tá bom? Essa teleaula, como eu disse, é baseada num personagem histórico importante da história dos Estados Unidos, da americana, tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula. Número 1. Vamos pensar um pouco sobre seu primeiro dia de aula na escola. Peça ajuda a seus familiares e responda. Letter A. In what year did you start at school? Em que ano você começou a escola? I started at school in 1988. Então, pessoal, eu estou levando em base a minha biografia, tá bom, pessoal? Então, eu estou contando a minha história. Quer dizer o quê? Que você vai, baseando nessas minhas respostas, vai construir as suas respostas, tá bom? O PET quer saber a respeito de você e não desse teleprofessor, tudo bem? Então, vamos lá. Resposta. Eu comecei na escola no ano de 1988. Letter B. How old were you? Quantos anos você tinha? I was 8 years old. Eu tinha 8 anos de idade. Letter C. What was the name of your first school? Qual era o nome da sua primeira escola? The name of my first school was Escola Estadual Dom Eduardo. O nome da minha primeira escola era Escola Estadual Dom Eduardo. Lembrando, o nome completo da escola é Escola Estadual. Tudo bem? Então, a gente traduz como escola estadual. Na verdade, a gente não traduz, né? É o nome da escola. Então, Escola Estadual Dom Eduardo é o nome dela, seja em inglês, seja em português. A gente não altera, tudo bem? Então, se você, sei lá, se a sua escola chamava Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva, você vai falar, the name of my first school was Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva. Tudo bem? Você não vai alterar ali, tá bom? Porque é o nome da escola, tá ok? Então, continuando. Letter D. Ask your parents how you felt on that day. Pergunte a seus pais como eles se sentiram nesse dia. Na verdade, aí a tradução está errada, né? Ele quer saber ele quer saber dos seus pais, ele quer que você pergunte para os seus pais como você se sentia naquele dia. Tudo bem? Então, aí a minha memória é até boa, né? Eu lembro mais ou menos. Então, eu respondi isso daqui, ó. I was too young, so I didn't want to leave my mom. O que eu falei? Eu era muito jovem, então eu não queria deixar minha mãe. Tudo ok? Tudo bem? Então, continuando. Letter E. What is the name of your first teacher? Qual é o nome da sua primeira professora? Tá certo? Aí eu respondi o seguinte. I don't remember what is the name of my first teacher. O que eu respondi? Eu não me lembro qual era o nome da minha primeira professora. Tudo bem?
Aí, pessoal, vale lembrar que se você tiver o recurso do Google Tradutor, nada impede você de utilizar ele. Se você não tiver, pode usar como modelo algumas das minhas respostas e também usar um dicionário, tá ok? Isso não é pecado, não é erro nenhum usar essas ferramentas de estudo, tudo bem? Então, continuando. Número 2, olhe com atenção para a imagem e responda as questões abaixo. A gente tem a imagem aí da capa de um livro, ó, The Story of Ruby Bridges, by Robert Coles, illustrated by George Ford. Então, ó, a história de Ruby Bridges por Robert Coles, e ilustrada por George Ford. Ok? Então, tá falando da história dessa menina. Basicamente, eu fiz uma pesquisa para vocês aí, vou colocar até a fonte de onde eu tirei essa pesquisa, tá falando exatamente de essa menina negra que, na época, não se misturava, havia nos Estados Unidos, havia escolas para negros e escola para brancos. E os juízes, a lei na época, falava que não podia ter essa divisão. Então, ela foi uma negra, uma menina negra, sozinha, numa escola para brancos. Basicamente, a ideia do quem assiste a série do Everybody Hates Chris, ele era o único negro na escola, né? Mas aí, nessa biografia da Ruby Bridges, não tem nada de humor. Eu estou comparando só que, assim como o Chris, ela era a única negra, única criança negra em uma escola para brancos, tá certo? Acaba aí a semelhança. Daí para frente, vocês vão ver que foi uma vida bastante sofrida, tá bom? Então, vamos ver o que a gente tem aí que eu preparei para vocês. É uma sinopse rápida da história de Ruby Bridges. É uma sinopse do livro da Ruby Bridges. Tá ok? Então, ó, a família de Ruby Bridges mudou-se do Mississippi para Nova Orleans em 1957. Lembrando que Nova Orleans fica na região sul dos Estados Unidos, tudo bem? Sua família era... outra coisa. Por que eu estou falando essa coisa do sul? Houve, inclusive, uma guerra civil entre os estados do sul e os estados do norte dos Estados Unidos, que os estados do sul queriam ser independentes. Eles eram contra, por exemplo, a abolição dos escravos. Então, uma característica muito comum nos estados do sul que perderam a guerra é exatamente o racismo. Aquele grupo Ku Klux Klan, de origem ali dos estados do sul dos Estados Unidos, tudo bem? E Nova Orleans é uma cidade que fica exatamente nessa região. Então, os negros dessa região, apesar de serem maioria, eles são bastante hostilizados, vamos falar assim. Existiam leis de segregação. Como você vai ver aí, as crianças negras não estudavam nas mesmas escolas das crianças brancas. Existia, por exemplo, no ônibus existiam os lugares para os negros e lugares para os brancos, bebedouros de água, né? Bebedouros de água para os negros e bebedouros para os brancos. Então tinha essas divisões. Negros e brancos não podiam ficar misturados nem em plateia de show, né? Eles passavam uma corda no meio e ficavam os brancos de um lado e os negros de outro. Então, principalmente nessa época aí, final dos anos 50, anos 60, ocorreu uma luta pelos direitos civis dos negros em todos os Estados Unidos, né? O reverendo Martin Luther King ficou famoso, né? Por lutar pelos direitos civis dos negros, né? Ele falava que ele tinha o sonho de ver brancos e negros, quer dizer, né, que as pessoas não fossem vistas pela cor da pele, e sim pelo que elas eram, né? Pelo caráter delas. Então, isso é uma fala do Martin Luther King, tudo bem? Então, eu estou contextualizando tudo isso para vocês, porque tem tudo a ver aí com a história da Ruby Bridges.
ela era a única menina negra numa escola em que a maioria era de brancos. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Sua família era muito pobre e sua mãe e pai trabalhavam longas horas para cuidar da família. A família era muito religiosa e ia à igreja todos os domingos. Em Nova Orleans, crianças negras e crianças brancas foram para as escolas separadas. Isso não era certo e contra a lei da nação. Em 1960, um juiz ordenou que Ruby e algumas outras meninas negras frequentassem escolas elementares brancas. Ruby teve que frequentar a escola primária William Frantz, sozinha. Grandes multidões de pessoas zangadas se reuniram em torno de Frantz Elementary no primeiro dia de Ruby. Eles gritaram nomes para ela, fizeram sinais, né? E alguns até quiseram machucá-la. Ela foi levada por marshals, que vamos falar assim, autoridades, né? Juízes, então a gente pode traduzir como delegado, xerife, né? Ela foi levada por marshals federais através das multidões e para a escola. A rotina de andar por multidões para chegar à escola durou meses. No entanto, Ruby nunca ficou desanimada, né? Isso aí então é a tradução aí da fonte de onde eu tirei. Então, ela nunca ficou desanimada, concordância nominal, tá bom, pessoal? Mesmo sendo a única estudante na sala, com as famílias brancas, como as famílias brancas não queriam mandar seus filhos para a escola com os alunos negros, a determinação de Ruby em aprender nunca falhou. Ela entrava na escola primária Frantz e nas aulas vazias todos os dias, pronta para aprender com sua professora, a senhora Henry Ruby. A senhora Henry. Ruby rezava todos os dias para que os manifestantes zangados mudassem suas opiniões. Um dia, ela se esqueceu de orar antes que ela alcançasse as multidões irritadas. Então, ela parou bem na frente deles e disse uma oração. Eventualmente, as crianças brancas começaram a se juntar a Ruby na escola e as turbas enfurecidas, ou seja, as pessoas enfurecidas, desapareceram. Crianças de todas as raças começaram a frequentar escolas em Nova Orleans juntas. Tudo bem? Então, vamos continuar aí para as atividades. Letter A. What is the name of the book? Qual é o nome do livro? The name of the book is The Story of Ruby Bridges. O nome do livro é A História de Ruby Bridges. Letter B. Where was the little girl? Onde estava a garotinha? Resposta. In 1960, a judge ordered. In 1960, a judge ordered Ruby and some other black girls to attend white elementary schools. Ruby had to attend William Frantz Primary School alone. Em 1960, um juiz ordenou que Ruby e algumas outras meninas negras frequentassem escolas elementares brancas. Ruby teve que frequentar a escola primária William Frantz sozinha. Continuando. Letter C. What kind of book is this? Que tipo de livro é esse? É um livro, é um drama, biografia, suspense or thriller, detective and mystery, detetive ou mistério. Que tipo de livro que é esse? Ele é uma biografia, tudo bem? Ou biography. Continuando. Número 3. Leia os textos a seguir. Timeline of Ruby Bridges. Linha do tempo de Ruby Bridges. Isso aí tá no material aí de vocês, tá bom, pessoal? Eu tenho uma explicação. Eu vou deixar o link aí para todas essas obras relacionadas a Ruby Bridges, tá ok? Fonte de informação para resolução
das próximas atividades, tá bom? Como é muito material, eu vou deixar aqui só, aqui, ó, observe as sugestões de leitura contidas no material do PET. Aí está disponível aí nesse link, se você quiser dar um pause, copiar o link, né? Isso aí está aí no material de vocês também. Quem tiver acesso à internet, quem tiver assistindo esse vídeo pela internet, né? Claro que a gente sabe que nem todos têm acesso à internet, estão assistindo essa teleaula por outros meios, tá ok? Exatamente por não ter acesso à internet. Mas quem tiver acesso à internet pode usar esse endereço aí para consultar todos esses textos, todo esse material relacionado a Ruby Bridges, tá ok? Então, continuando aí, pessoal. Ruby Bridges ficou conhecida por revolucionar o sistema de ensino no sul dos Estados Unidos, em New Orleans, no século XX. Foi a primeira criança afro-americana a frequentar uma escola que, até então, aceitava apenas crianças brancas. Leia um pouco mais sobre ela no quadro. Então, a gente tem aí um quadro que está incompleto, tudo bem? Nós vamos preencher o quadro. Lembrando que você vai colocar informações suas e informações sobre a Ruby, tudo bem? Então, eu fiz pesquisas aqui, né, para procurar, eu fiz pesquisas na internet para procurar algumas informações que estão faltando sobre a Ruby, tudo bem? É claro que, aí, sendo assim, vai ficar mais fácil para você. Mas, caso você queira confirmar, ficam esses livros, esses textos que o próprio PET sugere para vocês. Ou então, se você tiver acesso à internet, é claro, né? Você pode acessar, fazer pesquisas pela internet para procurar sobre informações a respeito da Ruby. Tudo bem? Então, continuando. Aí a gente tem as seguintes informações no quadro. Details, que são detalhes, que vai estar nessa coluna número 1, né? Aí vai ser informações sobre a Ruby e as informações sobre me, né? Sobre eu. Ou seja, são as informações suas, né? Informações sobre você, que você vai disponibilizar aí na terceira coluna. Tudo bem? Então, vamos lá. Na primeira coluna, na primeira linha, ele quer saber a respeito do nome, tá certo? Nome completo, Ruby Bridges, tá ok? O meu nome completo, Frederico Novaes. Lembrando que isso aí é um modelo para você responder. Você vai copiar Frederico Novaes aí? Não. Você vai colocar o seu nome, tá bom? Então, isso aí é só um modelo para auxiliar você para preencher esse quadro aí, tá ok? Então, continuando. Birth date, ou data de aniversário, da Ruby é September 18th, 1954. A minha é October 21st, 1980. Tudo bem? Aí, continuando. Parents name. Então, o nome dos pais. Ok? Então, eu coloquei primeiro, Lucille Bridges, é o nome da mãe. Da minha mãe, Marlene Novaes, Mother. Tudo bem? Mother, lembrando, né? Que é mãe. Não precisava nem lembrar disso, né, pessoal? 8º ano. Então, continuando. Abon Bridges é o nome do pai, father. Tudo bem? Nome do meu pai, Carlos Novaes. É o father. Você vai colocar Marlene Novaes e Carlos Novaes aí nessa coluna, nessa linha? Não, você vai colocar o nome do seu pai e da sua mãe. Tudo bem? Continuando. School's name, o nome da escola, da first school. Tudo bem? William Franz Primary School. O nome da escola dela, né? O nome da minha escola, da First School, é Escola Estadual Dom Eduardo. Tudo bem? Vale lembrar, pessoal, essa escola aí não fica em Uberlândia, tá tudo bem? Ela fica em Uberaba. Eu sou natural de Uberaba, mas moro em Uberlândia desde 95. Tudo bem? Sou praticamente
de Uberlândia. Está escrito errado lá, desculpa, é Dom Eduardo. Não é Dom Educardo, não, é Dom Eduardo, tá bom? Continuando. Nationality, ou nacionalidade. American, quer dizer que a Ruby é americana. E eu, Brazilian, brasileiro. Tudo bem? O hobby, ou seja, o que ela gosta de fazer nas horas vagas. Ela gosta de jardinagem, gardening, certo? Gardening. Sorry, pessoal, gardening é jardinagem. Tudo bem? O que eu gosto de fazer? Watch movies and series. Assistir filmes e séries. Ok? Continuando. Favorite food, ou comida favorita. Banana pudding. É um pudim de banana. O meu é crepioca. Você vai preencher do jeito que está aí? Não, você vai colocar a sua, tá bom? Continuando. Dream for the future. O sonho para o futuro. Equal treatment for all people. Tratamento igual para todas as pessoas. End of COVID-19 pandemic. É o fim da pandemia da COVID-19. Tudo bem? Continuando, pessoal. Agora, faça as frases sobre o Ruby Bridge e sobre você, tendo como suporte as respostas do quadro. Lembrando, é sobre você. Você não vai copiar as minhas respostas aí, tá bom, pessoal? Vai usar as minhas respostas como modelo para escrever sobre você. Tudo bem? Então, começando aí nos exemplos. O exemplo número 1. Her name is Ruby Bridges. O nome dela é Ruby Bridges. My name is Frederico Novaes. Meu nome é Frederico Novaes. Não quer dizer que é o seu nome, é o meu nome. Tá bom, pessoal? Próxima. Her birth date is on September 18th, 1954. O aniversário dela é em setembro, 8 de setembro de 1954. My birth date is on October 21st, 1980. O meu aniversário é em 21 de outubro, ou o meu dia de aniversário, né? Eu nasci no dia de 21 de outubro de 1980. Tá ok? Her mother's name is Lucille Bridges. O nome da mãe dela é Lucille Bridges. My mother's name is Marlene Novaes. Her father's name is Abon Bridges. My father's name is Carlos Novaes. Her first school's name is William Friends Primary School. My first school's name, né? Sorry. My first school's name is Escola Estadual Dom Eduardo. Lembrando que aquele apóstrofo S lá de school's name é uma forma possessiva, tá falando do nome da escola, tudo bem? O nome da escola é Escola Estadual Dom Eduardo. O nome da escola dela, né? É William Frantz Primary School. Tudo bem? Continuando. She is American. Ela é americana. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Então, pode ver que aí eu mudei o pronome possessivo para o pronome pessoal. No caso dela, como eu estou falando dela, eu usei ela. Ela, terceira pessoa do singular. E no meu caso, como é primeira pessoa do singular, é o I. Tudo bem? E o verbo to be é apropriado para ele. She is American. Ela é americana. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Tudo bem? Continuando. Her hobby is gardening. Gardening. Tudo bem? Gardening. Sorry about the pronunciation. Her hobby is gardening. Tudo bem? My hobby is watch movies and series. O hobby dela é jardinagem. O meu hobby é assistir filmes e séries. Desculpa pela pronúncia aí, tá bom, pessoal? Lembrando que a nossa modalidade de estudo é o inglês instrumental, tudo bem? Então, o nosso foco aqui
não é speaking e listening. Nosso foco aqui é writing e reading, tudo bem? Então, continuando. Her favorite food is banana pudding. A comida favorita dela é pudim de banana. My favorite food is crepioca. A minha comida favorita é crepioca. Tudo bem? Continuando. Her dream for the future is equal treatment for all people. O sonho dela para o futuro é o tratamento igual para todas as pessoas. My dream for the future is end of COVID-19 pandemic. O meu sonho para o futuro é o fim da pandemia de COVID-19. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero agradecer vocês por estar assistindo às minhas teleaulas, né? Eu sei que às vezes tem algumas falhinhas, né? Eu peço desculpa por isso, vou tentar melhorar, mas eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado, tudo bem? Que é o quê? Auxiliar vocês na resolução do seu material do PET, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.